todos. Hoje nós estaremos findando essa série de mensagens sobre a temática da família e hoje queremos terminar esse propósito, falando sobre família, uma restauração possível. Às vezes nós, diante de tantas dificuldades que a gente encontra dentro do nosso lar, a gente acha que não tem mais jeito, Mas para Deus tem jeito, tá, gente? Então, nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E eu creio que se você estava com o seu pavio quase apagando, ele vai reacender ele novamente. Ele vai voltar a pegar fogo, porque o nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças, ele dá vigor ao cansado. Então, enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, existe um Deus que pode mudar todo o cenário. Amém? Você crê nisso? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Louvado seja Deus, Ele é um Deus somente que opera o sobrenatural. Igreja, abra sua Bíblia, por favor, como o texto base desta manhã, em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 4. É um texto que vai falar sobre a pessoa de Jesus e também vai falar sobre o que esse Cristo ele promoverá através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Aleluia! Estamos felizes nesta manhã por estarmos juntos, congregados, buscando a face do Senhor nosso Deus, e que você está aqui conosco para se envolver com a presença e para aprender da sua palavra. Todos acharam? Isaías 61, do verso 1 ao verso 4, vai dizer o seguinte, acompanhe comigo: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Amém? Pode se acertar em nome de Jesus. Essa é uma promessa de restauração sobre a vida da nação de Israel, sobre a igreja e que recai também sobre a sua casa. Amém, igreja? Nós glorificamos a Deus porque Deus tem sido muito bom conosco, Ele tem nos favorecido de todas as formas. Eu glorifico esse Deus que cuida do seu povo de perto, amém? Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe, mas Ele cuida do seu povo bem de pertinho, em cada detalhe está ali, cuidando, amparando, enxugando a sua lágrima. Ele está ali consolando o teu coração, te dando sabedoria, orientação, porque Ele é um Deus que realmente nos pastoreia, Ele é o bom pastor. Então, o bom pastor, ele é assim, ele de fato conduz o seu rebanho a águas tranquilas, e Cristo tem feito isso conosco, amém? Então, glorifica a Deus por ter alguém que te guia, alguém que realmente te encaminha para o caminho da luz, e glória a Deus por isso. Nós que antes andávamos em trevas, hoje nós habitamos na luz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, falamos nesse mês sobre alguns temas importantes, sobre a questão de que a família é uma instituição divina. Falamos sobre a questão do relacionamento dos pais com os filhos, a questão pontual, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do homem e da mulher dentro do lar. Falamos sobre a relação do homem com o dinheiro, a família com o dinheiro, e hoje nós vamos falar sobre a família, uma restauração possível. A mim? Não, mas a Deus. A você? Talvez nunca, mas a Deus ela sempre será possível. Amém, igreja? E glória a Deus por isso. A gente lê um texto que fala sobre essa questão de Deus vai transformar
a morte em vida, vai tirar a tristeza, vai colocar alegria, porque Ele é um Deus que realmente restaura todas as coisas. Mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso acreditar que esse Deus vai restaurar um lado ou outro, mas vai restaurar o meu também. Amém? Muitas das vezes nós cremos no milagre do irmão, mas não cremos no nosso milagre. Eu quero que você saia daqui crendo no seu milagre, crendo nessa restauração, que ela é plenamente possível em Deus. Amém? Pastor, não tem mais jeito para mim, mas para Deus tem. Como o anjo Gabriel disse para Maria, para Deus nada é impossível. Então, tira esse vocabulário da sua língua e diga, Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Então, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou continuar orando por isso, porque o Senhor pode todas as coisas. Amém, igreja? Então, nunca deixe de crer, nunca deixe de acreditar nesse Deus que diz nos quartos, edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Talvez a tua família tenha um histórico de destruição até hoje, mas quando Jesus entra, Ele vem para mudar. Amém? Ele vem para quebrar a maldição, Ele vem para restaurar todas as coisas. Com ela foi assim, com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, mas comigo vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, igreja? Porque você conhece o Senhor. Talvez eles não conheceram, não tiveram a oportunidade de se envolver com a promessa, de se envolver com a presença, de se envolver com a palavra, mas você hoje está aqui, ouvindo, percebendo, discernindo, acreditando. Então, você realmente, creio, é a geração que vai mudar o quadro da história da tua família. Amém? Em nome de Jesus, você crê nisso? Aleluia. Vamos para a nossa introdução. É verdade que diante das adversidades, das dificuldades e dos embates dentro de um lar, muitas vezes gera-se um sentimento de fracasso, derrota, frustração, dor e morte. Mas olhando para Deus e para a sua palavra revelada, passamos a entender que, dentre outras coisas, o Senhor é um Deus restaurador. Sua capacidade de operar no coração dos homens, transformar ambientes, mudar sentenças e moldar caráter é inigualável. Por isso, iremos entender pelas Escrituras Sagradas o que é necessário para um palpável, real e possível recomeço. A logística do céu é diferente da logística da terra. E diante disso, devemos, em primeiro lugar, crer que ainda há esperança para aqueles que creem em Deus e se submetem às suas santas, necessárias e poderosas orientações. Amém, igreja? Abra em Provérbios capítulo 3, vamos ver essa referência em nome de Jesus. Provérbio 3, do verso 5 e 6, estaremos lendo essa referência em nome de Jesus. Lembrando que tudo que a gente fala, tudo que a gente declara nesse altar, tem embasamento bíblico, porque não é a minha opinião que vai mudar a tua vida, não é o meu achismo que vai mudar a tua vida, mas é a palavra do nosso Deus. Amém? Provérbios 3, versos 5 e verso 6, vai dizer o seguinte, para mim e para você: confia no Senhor, como? De todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento, conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, em Deus, endireitará as tuas veredas. Olha que texto poderoso, que texto revelador, que está dizendo que se eu confiar em Deus de todo o meu coração, o que Ele vai fazer na minha vida? Ele vai restaurar todas as coisas, vai colocar tudo no seu devido lugar. Irmãos, quando você não depende de Deus, não confia em Deus, você vai colocando tudo onde você acha que fica melhor, né? É como uma pessoa que não sabe nada de decoração e quer decorar uma casa. Aí vem um decorador de verdade, entra na casa, ele vai ver que está tudo fora do lugar. O nosso Deus, Ele é assim. A gente quer fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Poxa, mas desse jeito deu certo com fulano, deu certo com ciclano, desse jeito eu acho que vai dar bom, mas o meu conhecimento é muito limitado.
A minha força é muito limitada, mas quando eu confio em Deus de todo o meu coração, aí, irmãos, Deus vem. Ele entra no casamento, ele entra na família. E o que ele faz? Vai arrumando, colocando tudo no seu devido lugar. Eu endireitarei as tuas veredas. Que coisa linda, igreja. Um Deus que está dizendo: olha, se você deixar, eu arrumo a tua casa. Se você deixar, eu arrumo o teu casamento. Se você deixar, eu conserto esse relacionamento que você tem com seus filhos. Se você deixar, eu entro e vou fazer a diferença. O próprio Deus está declarando isso para mim e para você nessa manhã, igreja. Então, creia em Deus. Como? Pela metade? Não. De todo o seu coração. Quando fala todo o seu coração, está falando de quê? Entrega total. É ou não é? Não é aquela coisa de dar desconfiando, não é? Toma, Senhor, é tudo teu. E quando eu tomo essa atitude de entregar, Senhor, é tudo teu, aí Deus ele tem a oportunidade de operar. Por quê? Porque é um Deus que, embora seja soberano e todo-poderoso, ele espera de mim uma resposta. E a resposta que eu posso dar a ele é a minha fé e a minha dependência desse Deus. Porque, irmãos, tem muita gente que entende que precisa de Deus, mas ela não consegue confiar em Deus. Ela sai da igreja bombando de fé, mas quando chega em casa, vê aquele pandemônio, o que ela faz? A fé dela vai lá embaixo. A imunidade espiritual dela vai lá embaixo. E aí aquela fé que ela estava ali na igreja, nas quatro paredes, quando ela chegou na realidade, ela viu que não era nada daquilo, só que isso é um engano de Satanás. É algo que vem justamente para abalar a sua fé. Mas é o que foi ministrado: os que confiam no Senhor serão como os montes do céu, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aí você chega em casa e está aquele pandemônio, mas você lembra da palavra que foi ministrada, daquilo que você colocou diante de Deus em oração naquele culto. Nossa, eu vou ficar firme naquela palavra, eu vou ficar firme naquela promessa, eu vou ficar firme nessa fé, porque eu sei que quem vai se mudar é o diabo, não o meu marido. Quem vai se mudar é o diabo e não a minha filha. Então nós precisamos crer que esse Deus, que é o Deus da família, ele quer restaurar a minha família. Amém? Nós não precisamos perguntar: será que Deus quer restaurar a minha casa? Não, ele quer restaurar a sua casa. Tem perguntas que a gente faz porque a gente é tolo, ignorante, porque a palavra de Deus já revela que esse Deus uniu o homem e a mulher para quê? Para que eles não se separem nunca mais, só depois da morte. Amém? Então, se Deus está falando que eu tenho que lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha família. E aí, irmãos, a diferença nossa, da diferença dos que não conhecem a Deus, é que eles não têm a fé que nós temos. As armas deles são naturais, são carnais, são limitadas, são falíveis, mas as nossas não. É o próprio Senhor operando lá no coração dele, lá no coração dela, lá no coração do filho, gerando temor, gerando fé, livrando, guardando. E aí você vê um mal chegando, você vê que não tem mais jeito. E a pessoa, se Davi pensasse isso, quando viu aquele gigante afrontando o exército de Israel, e agora deu ruim. Não tem ninguém aqui que possa enfrentar esse gigante. Mas ele olhou com o olhar da fé. Ele entendia quem ele era em Deus. E foi nessa força, nessa fé, e venceu o gigante. Amém? É o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer, igreja. Não se atemorize nesse tudo do vosso coração. Credes em Deus. Ele está pelejando em teu favor. E a Bíblia diz que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Amém? Por exemplo, a palavra de oferta que foi ministrada nesta manhã. Quem está ligado, pegou isso, vai levar isso para a sua vida. E pode ter certeza que não vai faltar, porque segundo o profeta de Deus, que eu creio que está nesse lugar, ele ministrou sobre a sua vida, o quê? Não vai faltar, vive em paz. Então creia. Creia nos vossos profetas e prosperareis. O problema é que a gente fica regulando, a gente fica medindo. Creia, não é Deus que está falando?
É Deus que está ministrando. Então, opa, agora Deus estava preocupado, não vou estar mais preocupado. Estava ansioso, acabou a ansiedade, pastor. Agora eu recebi essa palavra, estou tranquilão em Deus. Amém, igreja? Essa é a fé que nós temos que exercer. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é sair daqui preocupado, meu Deus, e agora? Poxa, hoje até está tranquilo, mas amanhã eu já não sei. Hoje estamos em Deus, estamos bem. Amanhã estaremos em Deus também, continuaremos bem. Amém? Mesmo que talvez tenha uma privação aqui e acolá, porque é normal da vida, mas tenha certeza que não vai faltar o necessário para a tua casa. Não vai faltar o necessário para a tua família. Creia nisso, igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Nós lemos em Provérbios 3 que esse Deus espera de mim uma resposta plena. Assim como a sua promessa é plena, a minha resposta precisa ser plena. Como? De todo o meu coração. Então, ao crer no Senhor, creia. Creia, tenha uma base bíblica necessária para que você possa não recuar, mas continuar avançando. Satanás, você quer me colocar medo. Coração enganoso, você quer me trair. Mas eu confio no meu Deus. E eu creio que o meu Redentor vive, que já já se levantará em meu favor. Amém? Então creia, somente creia. Antes de tudo, vamos entender o que significa a palavra restauração. Vejamos sua definição. Restauração é o ato de reparar, consertar ou restabelecer algo ao seu estado original, autêntico, ou a uma condição anterior de funcionamento. É o restabelecimento ou recomposição de algo que está em mau estado de conservação. Então, a restauração é isso. Não está funcionando bem, vai passar a funcionar bem, porque foi restaurado. Não com técnicas, não com psicologia, não com remédio, mas pelo poder de Deus. Amém? Vamos analisar agora, à luz do contexto bíblico, quais são os critérios necessários para uma restauração verdadeira. E aí vem essa questão de restaurar enganosamente e restaurar verdadeiramente. Porque uma coisa que nós não podemos aceitar é uma restauração promovida pelo homem, né? Aquela coisa forçada, de que uma lingerie, por exemplo, vai segurar um casamento. Está entendendo? É só para você compreender, tá? Que as nossas estratégias, elas são limitadas diante do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então a Bíblia diz que a nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, nada quem vende, quem compra, dá para dar um up aí no casamento, mas não é isso que segura casamento. Segura casamento é joelho no chão, uma mulher sabe de um lado, e um homem que ama sua mulher acima de tudo do outro. Isso segura casamento. Amém? Temor do Senhor, sabedoria, fé, para entender que o outro é falho, que o outro é fraco, que o outro é limitado, que tem defeito, mas é o amor da minha vida, e Deus me colocou ali para juntos caminharmos até a terra prometida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós separamos aqui alguns critérios que a gente precisa entender para poder buscar essa restauração verdadeira. Você crê nessa restauração verdadeira? Você crê que Deus pode restaurar realmente a sua família? Aquelas que entendem que precisam de restauração? Você crê nisso? Aleluia. Primeiro critério, o primeiro passo: identificar e aceitar que uma restauração familiar é necessária. A gente precisa entender que nós não somos perfeitos. E muitas das vezes, no egoísmo de achar que a gente resolve sozinho, a gente diz: nossa, minha casa é perfeita, minha casa está tudo alinhado, quando a verdade está caindo aos pedaços. A gente precisa entender que nós precisamos dessa restauração. Pastor, eu creio que a minha família é uma bênção e a tendência é melhorar. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que a casa está destruída. Aquela obra que está ali só as colunas. E aquelas colunas que já foram comidas pelo tempo,
os tijolos já quebraram, está só o alicerce ali ainda resistindo um pouco, então a casa está assim, mas o nosso Deus é um Deus restaurador. Então eu preciso identificar, minha casa realmente precisa de restauração, porque esse é o princípio para Deus começar a agir. Eu colocar diante dele que eu preciso, e eu dependo, e esse Deus que é misericordioso e restaurador, ele vai entrar e vai começar a nortear a minha vida, e a partir disso vai vir uma restauração plena, permanente, em nome de Jesus. E aí o primeiro passo é esse, igreja: identificar e aceitar. Não adianta só identificar, minha casa está mal, mas tem que aceitar que ela está mal e que você precisa da poderosa mão de Deus operando em teu favor. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso da oração dos irmãos. Você precisa de tudo isso. Você precisa entender que você precisa. Amém? Não, pastor, minha casa é autossuficiente. Nenhuma casa é autossuficiente. Deus sim é autossuficiente. Nem o sol é autossuficiente. Nada no universo é autossuficiente. Somente Deus. Porque é Ele que criou e sustenta todas as coisas. Inclusive a minha casa, inclusive a sua casa. Então, se Deus não estiver ali com a sua poderosa mão, irmãos, ela vai ruir, vai cair. Ou talvez vai ser aquele lar de fachada. Por de fora, está tudo direitinho, pai, mãe, filho, trabalho, cuida, passeia, mas pessoas que não se suportam mais, pessoas viciadas, talvez até em pornografia. Quantos maridos estão viciados em pornografia, a mulher nem sabe? E quem vê não sabe, e pensa que o casamento deles é um casamento muito bom, mas o marido já esqueceu da mulher há muito tempo. Irmãos, precisamos identificar isso e crer que esse Deus, ele pode tirar o mal e declarar, estabelecer o seu bem. Pastor, eu quero continuar assim. É um direito que você tem. Mas não jogue isso para os seus filhos, não jogue isso para os seus netos, não jogue isso para o seu cônjuge. Se você não quer vencer, não significa que eles não queiram vencer. Então, pare de ser egoísta. Lute por eles, creia por eles, abençoe a vida deles através da sua vida. Irmão, você não tem noção do que é um se levantando em nome do Senhor dentro de um lar. Como que essa pessoa ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para ganhar aquela família, para restaurar aquele lar. Deus não precisa de todos, precisa de um que se levante, para que todos depois se levantem. Então, não temos motivos para retroceder, não temos motivos para desistir, porque estamos diante de um Deus que está dizendo para mim e para você: vamos lá que eu vou esforçar as tuas mãos, vamos lá que eu vou aprumar o teu pensamento, vamos lá que eu vou arrancar esse vício, vamos lá que eu vou fazer nova todas as coisas, vamos lá, só confia, só dependa, e aí eu vou entrar e fazer. Amém? E você, crendo nesse Deus, buscando por esse Deus, vindo, clamando pela sua casa, Deus vai trabalhar. De fronte em fronte, de batalha em batalha, daqui a pouco, quando você vê, a guerra foi vencida em nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. É bem comum acharmos que temos a solução para nossos problemas. E não aceitamos muitas vezes que precisamos de ajuda. Por isso, antes do outro ou da outra mudar, mudemos nós. Meu marido precisa mudar aquele traste. Por que você não mudou ainda para amar aquele traste? Amém? Por que você, antes de querer que o outro seja santo, por que você não santificou os seus filhos? Amém? Então nós não podemos querer que o outro mude se a gente mesmo não mudou. Então, antes do outro mudar, mudemos nós. Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, Novo Testamento. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Acharam? Diz assim: vinde a mim, todos que estáis e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou tirar esse fardo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. O que vai acontecer se eu fizer isso? E encontrarei descanso para a vossa, porque o meu fardo é suave. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo, Jesus? Olha, eu sei que o fardo que você está carregando é muito pesado para você. Você não está aguentando mais, você está jogando a toalha. Seus braços não conseguem mais levantar para dar um soco a mais no inimigo. O pessoal está ali já quase desfalecendo. Mas aí vem o nosso Jesus e diz: olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, vocês que não aguentam mais, vocês que estão à beira da morte, à beira da destruição, à beira do inferno, olha, vinde a mim, todos vocês. E não só venham, mas aprendam de mim. Porque tem muita gente que vem, mas não quer aprender de Jesus. Ela até quer Jesus, quer a mudança, quer o poder, quer a autoridade de Cristo. Mas quando chega na questão do aprender de mim, aí ela começa a ficar. Ela começa a falhar. Começa a pensar 2 vezes se vale a pena. Porque aprender de Jesus vai mudar completamente a forma de pensar e de agir. Então eu que lidava com o casamento de uma forma, que aprendi com os meus antepassados, até com uma vizinha, eu vou ser confrontado através da palavra de Deus. Mulher, seja sábia, edifica a sua casa. E aí quando eu entendo isso, já liga um sinalzinho. Então eu tenho autoridade em Deus para poder edificar a minha casa. E aí, é falar na hora certa, é se submeter ao esposo. Amém? É lidar com os filhos de forma amorosa, afetuosa, mas disciplinar. Então nós não podemos querer agir da nossa forma, irmão, senão a coisa vai dar errado. Você vê aí famílias e famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos. Por quê? Porque a gente vai fazer na força do nosso braço. E aí, seja a curto ou a longo prazo, uma hora a casa vai cair. Por quê? Porque foi edificada sobre a areia. E aí quando vem a pressão, a estrutura não aguenta. A Bíblia diz: grande será essa queda. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, irmão, vai vir tempestade, vai vir vento forte, vai vir chuva torrencial, mas a casa continua lá, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então é necessário que você entenda e aceite que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. Amém? Pastor, eu entendi, concordo e aceito essa ajuda que vem da parte de Deus. Glória a Deus, é o primeiro passo. Segundo passo, buscar a ajuda da pessoa certa. Amém? Vamos lá. Deus é o nosso Criador. E ninguém é melhor que Ele para trabalhar em nós e nos nossos. A gente vai abrir 2 referências aqui, e eu quero que você acompanhe comigo. Salmo 60. Abra aí no Salmo 60, por favor. No Antigo Testamento. Vamos ver o que o Salmo 60 tem para nós nesta manhã. Verso 11 e verso 12. Salmo 60, verso 11 e verso 12. Olha o Rolex dele, gente, olha. De ouro. Eita, Jesus, está, né? É muito estilo para uma criança só. Salmo 60, verso 11 e verso 12 diz o seguinte: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então joga na conta dele, que ele vai pisar os teus inimigos. Pastor, tem muitos, ele vai pisar na cabeça de cada um deles. Imagina Deus pisando, passando na tua casa e pisando cada inimigo com seus pés, esmagando, um por um. E aí você vai ver naquela cena e vai, quando contemplar o final dessa caminhada divina, você vai ver, meu Deus, ele exterminou todos os meus inimigos. Que Deus é esse? Por quê? Porque você colocou a sua fé, a sua confiança nesse Deus. Porque você leu comigo, igreja, que vão é o socorro do homem. A gente é limitado para ajudar. A gente só ajuda alguém se for em Deus. Amém?
porque nós somos limitados. E aí o texto vai deixar bem claro que esse Deus ele vai nos socorrer na nossa angústia. E em Deus faremos proezas. Olha que coisa linda. Deus está te chamando para fazer proeza dentro da tua casa, para mudar o quadro, para mudar a história, para expulsar aquele demônio, para expulsar aquele vício, para declarar a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Em Deus faremos proezas. Amém? Então esse Deus está me convidando e te convidando a confiar nele, porque nele nós faremos proezas. Que coisa tremenda, igreja. É a cartilha de Deus para nós nesta manhã. Então se você estava aqui já desfalecendo, meu Deus, minha família está um caos. Você vai sair daqui crendo na restauração plena dessa família. Amém? Abre em Jeremias 29:11, embora você já conheça, mas a nível de relembrar, e talvez tenha alguém aqui que não conheça ainda esse versículo, Jeremias 29:11. Abre aí, por favor, em nome de Jesus. Onde Deus disse uma coisa linda para o seu povo e para nós, como sua igreja. 29:11, Jeremias diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em algumas traduções está que desejais. Você não deseja a restauração do seu lar? Deus quer isso para a sua vida. Ele quer derramar paz, a paz dele dentro do seu lar. Irmãos, graças a Deus eu posso desfrutar dessa paz dentro de um lar. Mas um dia nós passamos a confiar em Deus. Não pense você que sempre eu tive essa harmonia com a minha esposa. Pelo contrário, no começo é o chupando manga. Briga para cá, briga para lá. Não tinha Cristo, ela também não. Não é? Imagina duas pessoas distintas, diferentes, juntas, sem Cristo. Olha o problema. Só que aí Jesus entrou e começou a mudar, começou a derramar, começou a ministrar. E hoje, graças a Deus, eu posso desfrutar dessa paz de Deus dentro da minha casa. Amém? E essa paz de Deus, ela quer ser estabelecida também dentro da sua casa. E isso é possível, igreja. Eu não estou dizendo de algo utópico, não. Estou dizendo de algo que possivelmente eu posso realmente crer nisso e não me frustrar, porque eu estou crendo em Deus. Pastor, fiz tudo o que tinha que fazer, segui o espaço certinho, mas ainda assim deu ruim. E aí a gente tem que entrar em outro mérito, que a gente faz a nossa parte, mas o outro tem a sua própria resposta de fé. Amém? Mas se depender de mim, eu creio. Se depender de mim, vai haver restauração. E nós não podemos nos basear no outro. A gente tem que se basear na nossa fé em Deus. Amém? Ah, pastor, não sei se ele vai querer, mas você quer? Já é o começo. Porque através da minha vida, Deus pode fazer ele querer. Eu não tinha Cristo, hoje eu tenho. Eu não entendia, hoje eu entendo. Meu coração era mundano, agora é de Deus. Porque houve uma mudança. E por que Deus não pode mudar o coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, seja lá quem for? Deus mudou o coração, irmãos, de Manassés, um homem que era idólatra. Pense no camarada idólatra. E ele, na sua angústia, foi preso, clamou ao Senhor e Deus teve misericórdia daquele homem. Deus mudou o coração de Nabucodonosor. Será que Deus não pode mudar o coração daquele traste que você rotula ele assim? Daquela maluca que está lá te esperando com 5 pedras na mão? Será que Deus não pode mudar isso? Está entendendo, igreja? Está entendendo? Deus é poderoso para fazer com que o seu povo viva milagres. E aí você escuta um testemunho: pastor, minha família era assim, assim, assado, mas eu clamei ao Senhor, busquei o Senhor, tive paciência, hoje a minha casa está servindo ao Senhor. E aí você bate palma, aplaude e crê. Poxa, que bênção. Por que você não pode crer? Na sua vez não vai dar certo, não? Por quê? Está entendendo? Deu certo para o outro, porque o outro creu. Vai dar certo para mim, que estou crendo também nesse Deus. Se eu não aceito o vício dentro da minha casa, eu não aceito a infidelidade dentro da minha casa,
Eu não aceito rebeldia dentro da minha casa, eu não aceito divisão dentro da minha casa. E aí você vai começar a colocar isso diante do Senhor. E na palavra você vai seguir os passos corretos. E não adianta você clamar e chorar aqui e gritar no ouvido do teu marido lá depois. Então, né? Você tem que gritar com Satanás, né? Com o seu esposo. Tem que brigar com o diabo, né? Com o seu cônjuge. Tem que olhar para o seu filho como herança. O diabo é de graça, não o seu filho. Amém? O inimigo das nossas almas tem um nome: Satanás, diabo, Beelzebul, seja lá o que for. Mas eu tenho que olhar para a minha casa, o meu cônjuge, como o amor da minha vida, olhar para os meus filhos como herança do Senhor, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. O vizinho está dizendo: ô fulano, eu vi teu filho lá na boca de fumo lá, fumando uma maconha, tem que ver isso aí, né? E aí, em vez de você ficar atemorizado, em vez de você ficar destruído por dentro, não, creia. Vai ser a última vez que ele colocou um cigarro de maconha na boca dele. Foi a última vez que ele fumou uma pedra de carne. Aquela boca, ela vai ser santificada e daquela boca vai sair palavra de Deus. Aquela mão vai ser usada para curar pessoas. Você tem que crer, igreja, amém? Senão, é em vão a sua fé. Então, creia que Deus pode fazer o impossível acontecer. Pastor, ele não quer nada com nada, mas Deus pode mudar o coração dele e fazer ele ser um homem responsável. Pode ou não pode? Ele pode ser um homem, passar a ser um homem ativo, um homem respeitador, mas tudo isso vai depender da sua fé nesse Deus. Jeremias 29:11 deixa bem claro: eu bem sei os pensamentos que eu penso em vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar o que vocês esperam. Vocês não querem restauração no lar? Não querem um casamento abençoado? Filhos abençoados? Eu tenho isso para dar para vocês. Então vocês precisam crer, confiar, depender de mim. Terceiro passo, terceiro critério: está disposto ao processo. Esse é um grande dilema, né? Porque, pastor, eu já entendi que eu preciso de Deus. Eu já entendi que eu preciso buscar a pessoa de Cristo. Agora, o processo, pastor, está difícil. O processo, quem consegue, pastor, passar pelo processo? Muitos conseguiram, você vai conseguir também em nome de Jesus. Amém? Quem já passou por um processo pode dizer: eu venci, aguardei o processo, esperei o processo, deu bom. Quem pode dizer isso? Glória. Quer dizer, levantou a mão, né? Só Deus sabe esse processo que passou, né, irmão? Então, a irmã Lusilane também, ali, os processos dela em casa, hoje o marido está na presença de Deus. Ou seja, processo é algo que não dá para evitar. Amém? Processo é algo que eu preciso passar. Está disposto ao processo. É aqui que muitos param, jogam a toalha, até começam, mas em meio a sentimentos sufocados ou guardados, mágoas, em meio a acusações, a ressentimentos ou sensação de estar se esforçando à toa, retrocedem. Reconstruir o que foi destruído é mais difícil que construir do zero, mas ainda assim uma restauração em Deus é totalmente possível. Abra sua Bíblia em Provérbios 24:10, em nome de Jesus. Provérbios 24, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Olha o que diz: se te mostrares no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, tem o dia da angústia. No processo vai ter o dia da angústia. E se você se mostrar frouxo nesse dia, aí você vai desfalecer. E aí a questão é: qual é o meu posicionamento diante dessa angústia?
dessa pressão ou dessa opressão, eu vou ficar firme. Irmãos, quando você bate o pé em Cristo, não tem diabo que fique, não tem diabo que resista. Irmãos, qual é o demônio, qual é a potestade, qual é o principado, por maior que seja maior do que o nosso Cristo? O problema é que a gente fica valorizando mais o adversário do que quem está conosco. O profeta diz, ó, maior é que está conosco do que o que está com ele. Então fique em paz, Deus está aqui. Então, irmãos, você tem Deus. Você tem o Todo-Poderoso do seu lado, a seu favor. Então, que diabo, que demônio, que opressão é essa que não pode ser vencida por esse Deus? O que ele espera de mim, espera de você é o quê? Aguenta, suporta, fica firme, continue crendo, continue dependendo, continue aprendendo, continue buscando, continue amando, continue perdoando, continue orando por ele. Processo, vai passar, vai ter dias melhores, vai ter dias piores, faz parte do processo. E aí, irmãos, quando a gente olha hoje um atleta levantando um troféu ou uma medalha de ouro, é muito lindo, você só vê ele ali. A apresentação, o jogo, a partida que ele participou e a recompensa que ele... Mas só Deus sabe o que ele passou para estar ali, como o melhor dos melhores. Ele foi aonde os outros pararam. Né? Muitos até chegaram, mas chegou um ponto que eles pararam, e ele não, ele continuou. Irmãos, a vitória é para aqueles que perseveram, não é para aqueles que desistem. O próprio Deus ele dá testemunho, olha, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Deus não te fez para retroceder, Deus não te fez para recuar, Deus te fez para continuar, olhar para ele e dizer, vai dar certo, vai dar bom, que Deus está comigo, Deus está no controle. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meus pais são uma bênção. Deus está no controle. E quando Deus, irmãos, está à frente, irmão, qual é o inimigo que pode resistir e dizer, não saio? Vai ter que sair, esse capiroto vai ter que sair, igreja. Amém? Qual é o diabo que resiste a Deus? A Bíblia diz que Deus vai destruir o inimigo com um sopro. Pronto, acabou. Aí você está dizendo, não, o diabo. O próprio Deus está dizendo, olha, fique em paz, eu vou esforçar as tuas mãos. Josué, não temas, não se atemorize, só cumpra a cartilha e se esforça, tá? Que aí eu vou te dar a vitória. Eu vou fazer esse povo entrar na terra prometida. E fez, e entraram, não é? Porque o medo é uma realidade, a angústia é uma realidade, a tristeza é uma realidade, a frustração é uma realidade, mas isso não pode ser meu combustível. Meu combustível é a palavra de Deus. E Deus está dizendo, olha, não se mostre frouxo no dia da angústia. É tudo que o diabo quer. E aí ele viu que deu soco, você sentiu. O que ele vai fazer? Ele vai dar outro soco. Talvez até mais forte para acabar logo com a tua vida. Mas aí você fica, faz igual o Rock Balboa. Viu o filme do Rock Balboa? Ele apanha, a cara toda inchada. Né? Você vê que ele faz no final do filme? Tudo arrebentado, mas quem venceu? Quem levantou a mão no final? Ele. Que suportou a pancada. É o que você precisa fazer. Suporte. Suporte o não do seu marido. Suporte a afronta do seu marido, a afronta da tua esposa, a afronta do teu filho. Suporte a afronta do teu parente, que muitas das vezes quer piorar o que já está ruim. O parente tem esse poder de fazer você enxergar pior do que é. Então, né? O crente ele tem a missão de fazer a pessoa enxergar melhor do que é. O ímpio não, ele quer fazer você enxergar pior do que já é. E aí você que já estava ruim, aí você vai deixar de crer. E aí muitas decisões são tomadas pautadas naquilo que a pessoa está vendo, irmãos. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Amém? Senão você não é crente, é mais um. É um religioso,
é um adepto, é um simpático da fé, tudo, menos crente em Cristo. Os homens morriam por amor a Jesus, por crerem em Jesus. Abraçavam seus ministérios com toda a fome. Amém? Iam pelo mundo pregando, anunciando, ensinando pessoas a crerem em Jesus. E a gente muitas vezes, por poucas coisas, a gente esmorece. Pastor, estou desanimado para ir para a igreja. Vem que você vir quarta e continuar clamando, aí você não vem. E não é em casa que você vai clamar. Não finja. Não, eu não vou quarta-feira, mas eles vão estar lá, eu vou estar aqui clamando no meu quarto. É mentira. Tá, né? Então vai clamar, por que não vem clamar aqui? Está entendendo? Então essa coisa de que você ficar se privando daquilo que Deus quer operar na tua vida, isso é ruim para você. Aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar. Sábio é buscar ajuda. Sábio é contar com as ajudas. Pastora, fulano, pastor, ciclano, obreiro, ora por isso, ora por aquilo. Claro que você não precisa rasgar a sua vida para a pessoa entrar em detalhes, mas pastor, ora para esse fulano, pastor, ora para essa situação, está acontecendo uma crise, eu creio que Deus pode reverter, só ora por mim, pastor, amém? Peça ajuda, peça socorro e faça a tua parte. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, eu pedi, mas eu estou meio que fazendo a minha parte. A gente só quer pedir. Pastor, lembra de mim. Pastor, ora por mim, por essa causa, por essa situação. Mas por que ela não vem? Por que ela não ora? Por que ela não dobra o joelho aqui? Por que ela não clama? Por que ela não chora pela sua casa? Amém, igreja? Não transfira a responsabilidade. A mulher de Deus é você. O homem de Deus é você. A gente ora como colaboradores em oração. Mas a gente não pode travar a tua língua para você não falar, dar aquela resposta para o teu marido. Então, né? Pastor, porque, irmãos, olha isso. Eu oro aqui, eu faço dela sábia, mas se ela não quiser, ela não vai se tornar sábia. Amém? Porque é desejo, é preciso haver uma concordância no espiritual. Deus quer fazer, mas a pessoa não quer, Deus não vai obrigar ela a ser sábia. Ele diz, ó, seja sábia. Porque a tola, com as suas próprias mãos, destrói tudo. Eu quero que você seja sábio. Eu vou orar para que você seja sábia. Mas se você não quiser, você vai ser tola. Amém? Então, faça a sua parte. Abre em Hebreus 12, do 1 ao 3. Ainda falando sobre essa questão de estar disposto ao processo. Hebreus 12. Abra aí, por favor. Vizinho da esquerda aí de Tiago. Acharam? Hebreus 12, do verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para onde? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz, desprezando o quê? E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que ele está dizendo? Jesus passou pelo que passou e não desanimou, porque ele olhava o propósito. Amém? Ele não valorizou as afrontas, ele entendeu que tinha um processo, mas que no final desse processo ia ter uma grande vitória. Quando eu entendo isso, eu fico firme,
eu fico só no processo esperando a minha vitória. E aí quando a vitória vem, meu irmão, como é que é a vitória quando vem? Coisa deliciosa, né? Coisa maravilhosa. Aí você vê, meu Deus, como valeu a pena esperar. Como valeu a pena passar por tudo aquilo. Como valeu a pena aguentar aquela palavra. Como valeu a pena suportar aquele saco. Irmãos, na caminhada você vai ouvir coisas que você talvez não ouviria nem no seu pior inimigo. Mas vai ouvir o amor da sua vida. Mas isso tem que te fazer desanimar? De jeito nenhum. E aí você ouvir essa palavra e entender. Hoje ele me amaldiçoou. Mas eu creio que essa mesma boca que me abençoou vai me abençoar um dia. Isso é fé, igreja. Amém? Isso é fé. Porque a gente fica na pinimba com o outro. Estou com mágoa no coração. Aquele fala, isso é muito forte. Irmão, Deus não trabalha na mágoa. Ele trabalha com sentimentalismo. Ele trabalha na fé. Amém? Ele trabalha na fé. Josué, está triste? Está com medo? Está com medinho, José? Faz o seguinte, seja homem. Olha a minha palavra, observe a minha palavra. Não desanima. Fica firme, que eu vou te fazer entrar. Amém, igreja? Deus não fica ali passando a mão, pegando você no colinho, sacudindo. Igual fazer com a Luísa Vermelha, que estava ruim de dormir. Agora eu quero dormir, a gente quer dormir, e ela acordar, né? Nina para cá, e nada. Deus não vai fazer isso não, igreja. Deus espera uma resposta, a fé. Atitude de fé. É você olhar para aquele inimigo com raiva, mas com uma raiva santa. Amém? Não é olhar para o seu marido com raiva, não. É olhar para aquela situação com raiva, não aceito. Eu não casei para ser infeliz. Eu casei para dar certo, para glorificar o meu Deus através desse casamento. Seu meu marido vai ser uma bênção, eu não creio. Minha esposa vai ser uma bênção. Irmãos, o nosso Deus é um Deus restaurador, transformador, que muda da água por vinho. Tinha água, ele fez transformar vinho, e aí? A água tem uma composição, H2O. Eu não sei a composição do vinho, mas não é a mesma que a água, senão era água. Então ele mudou da água para o vinho. Ele pode mudar dessa pessoa hostil para um homem educado. Pode mudar essa mulher louca para uma mulher santa e sábia. Pode ou não pode? Esse filho viciado pode transformar num pastor, num obreiro da casa do Senhor, um grande ganhador de almas. Pode ou não pode? Então creia. Confia. Tem que, Senhor, estou fazendo a minha parte. Glória a Deus. Quarto, precisamos vencer os gigantes. Nosso ego, nossa dor, nossa pressa, nossa inconstância, nossa raiva, nosso desânimo, nossa incredulidade, nossa dureza de coração, nossos medos, são todos gigantes a serem vencidos. Abra aí em Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7. Ainda no Novo Testamento. Filipenses capítulo 4. Verso 6 e verso 7. Acharam? Tem alguém que ainda não achou, além de mim? Podemos? Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, por nada. Nada pode tirar a tua paz. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Pela oração e súplicas, com ação de graças. A ação de graças é o mistério da fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O cara ora, clama, pede, busca e depois dá o quê? Graça. Senhor, muito obrigado pela minha família, obrigado pelo meu cônjuge, obrigado pelo meu filho. Ou seja, já está agradecendo
pelo que ele tem e por aquilo que Deus vai fazer. Isso é uma prova de fé. Não é orar duvidando, não é orar com medo, é orar crendo no sobrenatural. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu não sei como é que isso vai ser possível, mas vai ser possível. Isso é igreja. Amém? Para que haja uma restauração, é necessário que você conte e ajude Deus. Pastor, eu ajudar Deus, sim, não atrapalhando, já ajuda muito. Muita ajuda quem não atrapalha. Tem gente que atrapalha o agir de Deus. Então, se você não atrapalhar, já é meio caminho andado. Então, concorde com Deus. Seja um colaborador de Deus nesse processo. Amém? Abra também em João, capítulo 14, verso 27. Volta aí um pouco. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acharam? Deixo-vos a paz. A minha paz, a paz de Cristo, vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Não tenha medo. Não se turbe o vosso coração. Eu deixo para vocês a minha paz. Qual? Aquela que excede todo entendimento. Aquela que guarda os seus sentimentos, as suas emoções em Cristo Jesus. É essa paz que eu estou dando para vocês nesta manhã. E aí, irmãos, Ele está dizendo que Ele vai cuidar do que eu estou sentindo. Ele está dizendo para você, você não vai sentir, não. Eu vou te ensinar a administrar o que você está sentindo. A minha paz vai te tomar de um jeito que a angústia não vai ser maior do que a minha paz. Que a ansiedade não vai ser maior do que a minha paz. Que o medo não vai ser maior do que a minha paz. A minha paz vai envolver tudo isso e você vai ver o que realmente é confiar no Senhor. E o texto ele deixa bem claro que a paz não é a paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? O homem usa de ferramentas para poder gerar o quê? Paz dentro da casa, não é? Aí a mulher é uma peste, o cara, em vez de buscar em Deus, ele vai lá e compra um vestido novo. Pronto, pelo menos essa noite de sábado eu tenho um sossego. E domingo de manhã? Usou vestido de noite, mas chegou no domingo de manhã e aí? Então a paz do mundo ela é limitada, ela é passageira, ela é transitória. É o que a gente leu. A ajuda do homem é vã. Amém? Você pode cobrir a mulher de ouro. Se ela não for sábia, irmão, esquece. É ou não é? Você pode fazer 1000 coisas que estão ao seu alcance. Mas se Deus não for o condutor desse processo, nada vai acontecer. Irmãos, é claro que podendo, faça. Eu não estou dizendo que você não tem que comprar uma roupa nova para sua esposa. Tem gente que é extremista, né? Malandramente extremista. O pastor falou que não deve comprar. Meu presente para você, mulher, vai ser minha oração. Amém? Recebe? E o vestido? Ela quer também um vestido, né? Um cordãozinho de ouro, uma joia, né? O problema não é isso. O problema é colocar nisso a paz. Não, vou fazer um pix para ela de quentão, ela vai ficar sossegada. Olha como é terrível, né? Recebe logo, né? Mas não é isso que vai gerar paz permanente. Mas Cristo não, Ele gera paz permanente. Aí você vai ter paz comendo ovo e vai ter paz comendo camarão. Não é? Você vai ter paz com uma roupa só e vai ter paz com 10 vestidos. E a paz está ali, é a paz de Jesus. Eu deixo-vos a minha paz. Não é a paz do mundo não, tá? É a minha. Ela é poderosa. Ela guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, esquece
essa questão de você querer promover paz dentro do seu lar se não for através de Jesus. Esquece isso. Você vai só turbar o seu coração. Vai se esforçar, se esforçar, se esforçar. E se a mulher não for grata, ela nunca vai ser grata pelo que você faz. Não adianta. Se não for a paz de Cristo, não tem paz. Amém? Só a paz de Cristo gera verdadeira paz. Então é essa paz que você tem que buscar para o seu lado. Amém? Vamos lá. E aí essa questão é vencendo nossos gigantes, tá? Quinto, precisamos aprender a lidar com o tempo de Deus. Processos levam tempo, pois não depende só de nós, mas dos outros também. Cada um tem um sistema diferente, um tempo de resposta. O que é fácil ou simples para um, não é para o outro. Família é convívio, é dia a dia, é oração constante, conversa, perdão, paciência. Mas com o tempo, os brotos começam a florescer e os frutos começam a aparecer. O amor precisa ser a base. Se não for, não dá certo. Irmãos, você precisa ter paciência. E aí a Bíblia vai dizer que o amor, ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E diz também que o amor tudo vence. Olha isso. O amor vai vencer a indiferença. O amor vai vencer a ignorância. O amor vai vencer a infidelidade. O amor vai vencer a prostituição. O amor vai vencer o vício. Porque o amor tudo suporta. Tem gente que passa uma vida longe de Deus, vai para a igreja e quer que Deus mude o quadro da vida dela em uma campanha, em 2 cultos, em 1 mês. Pastor, eu participei dessa série de mensagens porque eu creio que depois dela tudo vai mudar. Não, as mensagens foi para te preparar para o processo de restauração. Amém? Amém. Então, sai daqui, mesmo não vendo, mas crendo. Como foi declarado, quando você orar, dê graças ao Senhor. Muito obrigado pelo que eu já tenho. Obrigado por aquilo que eu já alcancei. Agora eu vou buscar aquilo que eu ainda não alcancei. Porque tem gente que não valoriza nada no outro, não é? Rotula o camarada como uma peste, nada tem valor. Então você realmente é mais ignorante do que eu imaginei quando colocou ele, quando colocou ela, não é? Se só tem defeito, você vai colar com uma pessoa que só tem defeito. Isso é inteligência? Não é. É tudo menos inteligência. Então quando você colou, casou, se envolveu, é porque você achou nele alguma coisa boa, alguma virtude, alguma coisa que presta, não é? Irmão, todo mundo tem alguma coisa que presta. Todo mundo tem virtude. Todo mundo tem alguma coisa boa. Por quê? Porque nós somos feitura de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Então não tem como ser só ruim. Você também tem virtudes e você precisa valorizar a virtude do outro. Porque você não gosta de ser chamado de inteligente? O outro também gosta. Você não gosta de receber algum favor? O outro também gosta. Interessante isso, né? Essa matemática. Você não gosta de falar que ele te ama? Por que você não fala também que ama? Então, né? Porque você, em vez de ser servido no seu café, você não faz o café e serve. Ele vai gostar. Então, né? Irmãos, o que eu quero para mim, o outro também quer para ele. Amém? Que história é essa que só eu que quero e ele não tem sentimento? Ele é uma pedra, é uma estátua dentro da minha casa? Não, ele tem sentimento, tem emoção, tem capacidade de pensar, de entender. É um ser humano igual a mim. Então, vamos valorizar o outro. Amém, igreja? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 13. A gente já está encaminhando para o final. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Embora eu tenha citado, eu quero ler com vocês para você entender que está na Bíblia. 1 Coríntios 13, a partir do 4 até o verso 8, a parte A. Diz assim:
O amor, tem algumas traduções da caridade, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus não se irrita, não suspeita mal. Ele está me traindo, ela está me traindo. Ai, meu Deus do céu, e agora? Para com isso, essa paranoia, essa coisa do diabo, vai tocar, gritando, vai orar. Verso 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo, olha o tempo aí, tudo suporta. O amor nunca, o que a Bíblia diz? O amor o quê? O amor vai prevalecer sempre. E porque muitos lares de casamento são destruídos porque faltou o amor. Só que não é amor de namorico. Acabou o fogo da paixão. Paixão não é amor. Não é. Paixão é isso, fogo, intensidade. Mas o amor é constância, relacionamento. É você identificar um defeito do outro e amá-lo ainda assim. Irmãos, eu olho para minha esposa de manhã, eu acho ela linda. Não é? Porque eu vejo ela assim, ao pedir. Mas se eu não achar minha esposa linda, eu vou achar que é lindo. Não é? Ela é linda, de qualquer forma. Ou seja, nós temos que olhar para o outro como o nosso bem. Amém? O meu maior bem é Jesus, mas ela é o meu bem. Ele é o seu bem, ela é o seu bem. Então, valorize isso. Amém, igreja? Então, o amor diz, a palavra diz que o amor tudo sofre, tudo espera. Amém? Então, nesse processo aí, você vai ter que suportar, você vai ter que dar tempo ao tempo. E para a gente fechar aqui, sexto critério, precisamos blindar nosso coração das opiniões, conselhos e acusações do inimigo. Focar em Deus e em sua palavra e no propósito é o segredo da vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Abra aí, por favor, Neemias. Algo interessante que Deus faz através da vida de Neemias. Neemias, capítulo 6. Neemias vem depois de 2 Crônica, depois vem Êxodo, depois vem Neemias. Capítulo 6, verso 1 ao 9. Vamos ler aí, por favor. É depois de 2 Crônica, aquela parte lá dos Samuel, Reis, aí vem Crônicas, depois vem Êxodo e depois vem Neemias. Capítulo 6, verso 1 ao 9. Acharam? Neemias 6, verso 1 ao 9, diz assim, ó. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei mensageiros a dizer: estou fazendo o quê? Uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter composto. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, ou seja, insistiram. E da mesma maneira lhes respondi, olha isso. O inimigo insistiu, mas eu também sou insistente, mais que o inimigo. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, teimoso, né? Me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu me farás rei, tu se farás reis, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras.
Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém, enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventa, são mentirosos. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Olha só, e não se efetuará, não vai acontecer nada. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha isso, igreja. O camarada estava ali envolvido numa grande obra, a restauração dos muros de Jerusalém, assim como você vai restaurar os muros da sua casa. E aí o inimigo vem estar conosco, a gente precisa ter uma reunião. Mentira. E aí ele entende que era laço, diz: não vou. Eles insistem: não vem, não vou, vem, não vou, vem, não vou. Isso mostra uma persistência no propósito. O inimigo é insistente. Ele não tenta por um caminho, ele vai tentar outro. Ele tenta de uma forma, ele vai tentar de outra forma. Ele usou o marido, não deu certo, vai usar o filho, vai usar o vizinho, vai usar o parente, vai usar alguma coisa. Mas você precisa ficar firme no propósito. Amém? E aí olha o desejo dos inimigos. Eles declaravam com outras palavras: olha, ele vai parar de fazer essa obra, ele vai retroceder. Essa era a vontade do cão, era a vontade dos inimigos de Neemias, só que ele ficou firme, porque ele está fazendo uma grande obra. Entenda, a sua família é uma grande obra, a sua família é um grande projeto de Deus, e Deus te chamou nesse tempo para você ser usado por Ele para restaurar os muros da tua casa, as bases da tua casa. Você crê nisso, igreja? Nós entendemos que Neemias, ele é um homem que assentou no seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. Só que mais do que vontade, ele começou a agir em cima disso. Amém? Às vezes você tem vontade, mas não tem ação. Então comece a agir sobre isso. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar, comece a crer. Comece a entender que Deus está entrando e está trabalhando. E não tem diabo, não tem potestade, não tem vício, não tem nada que fique de pé diante do poder de Deus. Porque Ele, quando opera, ninguém pode impedir. Amém? Então creia nisso. Lá em Apocalipse diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, fique tranquilo, só faça o que Neemias fez. Não dê ouvido ao inimigo, porque eles são mestres em tirar a tua atenção. É ou não é? Aí você desfoca e perde o propósito. Tudo que o diabo quer, fica no propósito. Continue crendo pela restauração da sua família. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Para Deus, nada é impossível. E por isso, nosso dever é crer e continuar crendo. Sempre valerá a pena lutar pelos propósitos de Deus, e a sua família é um deles. Não romantizar resultados e enxergar sua casa como um bem e não como um pedaço do inferno ajuda muito, pois somos todos imperfeitos, mas o Deus da perfeição chegou, e com Ele a salvação, e com Ele a cura, e com Ele a libertação, e com Ele a restauração da sua casa. Sua proposta para nós é nos dar vida, e vida com abundância. Não adianta a luta da concorrência, o novo de Deus chegou na sua vida, igreja. Creia. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para a sua vida, porque o nosso Deus, Ele está aqui essa manhã e vai quebrar hoje maldições